Então, a gente está falando de medidas de dispersão, tá? Variância e desvio padrão. Então, a gente vai começar fazendo um exemplo aqui, preenchendo a tabela. Fizeram a coluna da frequência, não conseguiram fazer aí? Olha só, na contagem da frequência aqui, olha como é que fica a segunda coluna. Ficou 25, 32, 17, 5 e 1. Alguma dúvida ali, alguma pergunta? Então, ó, praticamente os 25, ó, o 5,1 tem 10 na primeira linha, 10 na segunda, até o 6,9 aqui, ó, mais 5. Então deu 25, porque o 7 já entra na linha de baixo. Então vai do 7 até o 8,9, ó. O 9 já vai entrar na outra linha. Aí vai do 9 até o 10,9, que é aqui. Depois do 11 até o 12,9, que é aqui. E depois do 13 até o 15, no caso aí até o 14,9. Pode ver que não tem 15, né? O 15 não entra aqui, ó. Se tivesse um 15 lá, ou teria que ter outra barrinha desse lado aqui, ou teria que ter mais uma linha para colocar o 15. Pode terminar com a barrinha dos dois lados aqui, para fechar o. Não estaria errado também, tá? Se não tivesse outra linha e tivesse o número 15 lá, podia pôr a barra aqui. Então ficaria de 13 até o 15 nessa linha aqui. Mas não tem, ó, é 14,9. A frequência acumulada, ó, vocês fizeram isso na prova lá. Repete o primeiro, soma com o segundo aqui. 25 mais 32, 57. Com mais 17, 74. Com mais 5, 79. Com mais 1, 80. Então, ó, frequência e frequência acumulada, elas estão relacionadas aqui. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta? Sem novidade, né? Tranquilo, deu para entender. Agora, vamos lembrar da frequência relativa. A frequência relativa também a maioria acertou na prova, só quem, né, entendeu o cálculo, mas teve gente que errou aqui, então interferiu na frequência relativa. Olha só, a frequência relativa eu tenho 80 valores. Então, os 80 valores representam 100%, um valor x. Então, nesse caso, o x vai dar 1,25. Então, quem que eu tenho que multiplicar por 1,25? Eu vou multiplicar o f, ó. Então, vou fazer 25 vezes 1,25, 32 vezes 1,25, 17 vezes 1,25, 5 vezes 1,25 e 1 vezes 1,25. A soma da frequência relativa tem que dar exatamente 100%. Então, vai ficar assim, ó, 31,25 mais 40 mais 21,25 mais 6,25 mais 1,25. A soma dá exatamente 100%. Sem novidade também, ó. Agora, frequência relativa e frequência acumulada relativa. É a mesma coisa que eu fiz com essas duas aqui, ó. Eu vou repetir a primeira porcentagem e somar com a segunda. Repete, põe o resultado, soma com a de baixo. Põe o resultado, soma com a de baixo. Aqui tem que dar 100% também, ó. Então fica assim, ó. 31,25 mais 40, 71,25 mais 21,25 dá 92,50. 92,50 com 6,25 deu 98,75 com 1,25, 100. Até aqui era o que a gente fazia no cálculo anterior. Agora, olha o que eu vou precisar para preencher as três colunas que estão faltando lá, que a gente aumentou. Nas três, eu preciso da média. Média para essa aqui. Depois, vou usar a média e vou usar a média. Vamos entender aqui. Bastante gente errou a média na hora de calcular ali. O que a gente comentou nos exercícios? A partir do momento que eu fiz a coluna do XI, eu não uso mais essa coluna aqui, ó. Esquece essa coluna aqui agora. O XI vai passar a representar cada linha da minha coluna de valor. Então, do 5 até o 7, quem vai representar essa linha? É o número 6. Do 7 até o 9 é o número 8. Do 9 até o 11,
é o número 10. Do 11 até o 13 é o 12, do 13 até o 15 é o 14. Então agora eu não uso mais essa linha. Eu tenho quantos valores aí? Se eu for pensar aqui, ó, o número 6, eu estou considerando a tabela agora. Ó, o número 6 apareceu 25 vezes. O número 8 apareceu 32 vezes. Ó. O número 10 apareceu 17 vezes. O número 12 apareceu 5 vezes. E o número 1 apareceu. O número 14 apareceu uma vez. Nesse caso, como é que eu vou fazer a média? Eu tenho 80 valores, então eu vou dividir por 80. Muita gente dividiu pela quantidade de linha na hora de calcular a média. Não é. Eu tenho 80 valores, então eu tenho que fazer 25 vezes 6, 32 vezes 8, 17 vezes 10, 5 vezes 12, 1 vezes 14. Somar tudo isso e dividir por 80. Então tenta fazer essa média aí para mim, por favor. Isso aí teve bastante gente que errou na prova. Bastante gente trocou isso na prova, dividiu pelo número de linha, não é? Como Se que eu é, não me engano, professor? eu fiz isso. Eu vou dividir pelo 80, que são 80 valores. Aí o que que você quer que faça? Eu não A média, entendi. calcular a média. Professor, Foi. então no caso vai multiplicar o xi pelo f, É o pela x frequência no caso, e dividir pelo eu total. dividir por 80. Isso é, toda vez que tem tabela de frequência, é assim que tira a média. Só um minutinho, só vou pegar só o cabo do meu notebook, tá acabando a bateria. Você quer que vai falando os valores? Entendi, não. Tirar a média. Prontinho. Tá só acabando a bateria do notebook. Então, ó, a média sempre divide pelo total da frequência, que no caso é os 80. Então, o número 6 apareceu 25 vezes, o número 8 apareceu 32 vezes, o número 10, 17 vezes, o 12, 5 vezes e o 14, uma vez. Soma todas essas multiplicações aí, o resultado de todos os produtos, e divide por 80.
E aí? Fizeram a média aí? É pra fazer de cada linha, do 5 do 7, depois do 7 do 9 que você quer? Não, média é uma coisa só. Você vai fazer 25 vezes 6. Então por que tá pedindo X1 média ali de cada linha? Não falei, não vai preencher nada ali ainda. Primeiro é fazer. Ah, eu pensei que tava terminando de preencher, então, Não, perdão. só o valor. Você já fez a média, não? Não, eu fiz só de um só, mas vou fazer do resto, A peraí. média de um. Tem que fazer. A média vai ser um. Para chegar na média, tem que achar a média de tudo. A média que vai usar aqui é a média geral, que vai entrar aqui depois. Ó. Tem que fazer 25 Hum, mais 32 vezes 8, mais 17 vezes 10, mais 5 vezes 12, mais 1 vezes 14, dividido por 80. beleza. Uhum, Então, o valor da beleza. média aritmética, tá? Uhum. A média é uma só. O meu deu 8,125, não sei se tá certo. Tá certo. Isso aí. O meu também, professor. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, Deu isso mesmo. bastante gente errou isso na prova. Dividiram por 6. Você tem que. A média, o que tem que ficar claro ali? Eu estou trabalhando com valores ó, de 5 a 15. Quando eu faço o XI, os meus valores passam a ser de 6 a 14. Então, a minha média tem que dar valor dentro desse intervalo. Então, se o menor valor é 6, o maior é 14, como é que a média dá mais que isso ou menos que isso? Impossível. Então, teve gente na prova, por exemplo, lá, que somou, dividir por 80, dividiu por 5, porque era o número de linhas. Aí a média deu 130 e pouco, 120 e pouco, sendo que os valores ia de 12, acho que era de 12, não lembro até quanto lá, sei que era valor pequeno. Então, a média tem que ser valor dentro desse intervalo. Então, olha só, para fazer a média, ó, eu faço 6 vezes o 25, mais 8 vezes o 32, mais 10 vezes 17, mais 12 vezes 5, mais 14 vezes 1, que é todas as frequências vezes o xi. E vou dividir pela somatória da frequência. Então, aqui ficou 150 mais 256, mais 170, mais 60, mais 14, dividido por 80. 650 por 80 dá 8,125. Então, isso sem novidade. Aí foi matéria que a gente já viu nas medidas de centralidade. Agora, eu preciso que vocês tentem preencher para mim essa coluna aqui, ó, xi menos a média. O que você vai fazer? Você vai pegar o xi da linha. O xi da linha é 6. 6 menos o 8,125. Vai dar um valor negativo. Ó. Vai dar menos 2,125. Então vai fazer isso para todos aqui, ó, para 5 linhas aqui. Só não tem na última, né? Mas aqui, ó, vai fazer desse até o 14. Então, ou seja, qual é a diferença entre o xi menos a média? Diferença entre xi e a média. Colocar o valor aqui. Então façam para mim aí. Agora vai preencher a coluna da tabela aí, ó. Essa aí só para preencher, então. Agora praticamente a gente só vai preencher a tabela, até a última coluna ali. O cálculo da média, ó, primeiro fez as tabelas de as frequências que a gente já tinha feito, Certo. depois vai fazer essa diferença do xi e já calculando a média, para preencher essa coluna aqui.
Aqui pode dar, nessa coluna pode dar ou positivo ou negativo. Tem que pôr o sinal, tudo certinho aí. Acho que só 2 é negativo. É, que no caso são os dois que são menores que 8, né? Isso. Fizeram aí? Então essa aí é bem rapidinho, né? Então vou fazer o xi menos a média, ó. Aí deu menos 2,125, menos 0,125, 1,875, 3,875, 5,875. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor que eu adquiri nessa coluna aqui, ó, é a mesma coisa aqui, ó, e vou elevar ao quadrado. Então, eu vou ter que elevar ao quadrado. Detalhe, toda vez que eu elevo um número ao quadrado, o número Vezes ele mesmo. ele não fica mais negativo, né? Porque eu vou multiplicar dois sinais iguais, fica sempre positivo. Então, no caso, vai elevar ao quadrado. Então, vai fazer isso aqui e deixar todos elevados ao quadrado, né? Aí, depois que preencher essa coluna, você vai pegar esse resultado, ó lá, que é isso aqui, ó, xi menos a média ao quadrado, e vai, na última coluna, você vai multiplicar pelo f. Olha lá. Vai multiplicar pelo f da linha. No f da primeira linha, por exemplo, é o 25, ó. Então, você vai fazer 25 na última coluna, vezes o resultado da coluna anterior. E vai preencher a última aqui, ó. Então, tenta fazer para mim aí, ver o que, que vai dar. Professor, utiliza um método de arredondamento do número mais próximo, depois da terceira casa? Então, tá dando mais que 3 casas aí? Deu. Então, pode fazer com 3 casas aí, pode arredondar o último.
Gente, conforme eu falei para vocês aí, ó, já tá no WhatsApp de vocês, individual aí, a nota da prova, tá? Ô, Ludmila, eu só não mandei a sua porque não tem seu WhatsApp no grupo. Ok. Podemos preencher a coluninha que tá faltando ali? Então, olha só. Sim. A gente vai levar ao quadrado lá, ó. É 2 menos 2,125 ao quadrado, dá 4,516, menos 0,125, 0,016, 1,875, deu 3,516, 3,875 ao quadrado deu 15,016 e 5,875 deu 34,516. Então tá aí os quadrados. Agora que eu tenho essa coluna elevada ao quadrado, ó, eu vou fazer a última coluna, que é esse valor que eu acabei de calcular, ó, x1 menos a média ao quadrado, vezes o f. Então, vezes o 25 daqui, ó. Nessa última coluna, além de achar todos os valores aqui, ó, eu vou somar esses valores e colocar a resposta aqui embaixo, ó. Essa resposta aqui que vai ser útil para a gente, tá? Então, vou fazer o É, 4,516 vezes 25. Põe aqui. 0,016 vezes 32. Coloca aqui. Vai pôr esses valores aqui. E depois vai somar esses 5 valores aqui e colocar na última linha. Então, eu ela tem preciso... um valor exato para dar? Não, Ah, não. beleza. Então, façam para mim aí.
Professor, já tá na tela. Professor, não sei se é só para mim, eu tô muito... Eu estava com o áudio fechado. Obrigado, Yasmin. Eu vou mandar esses slides tudo para o grupo, tá? Então, até aqui, ó. Alguma dúvida dessa soma aqui? Olha lá, eu peguei cada valor e multipliquei pela frequência. Então, 25 vezes esse deu 112,9. 32 vezes esse, 0,512. 17 vezes esse, 59,772. 5 vezes o 15 deu 75,08. E o 1 vezes o 34 deu 34,516. Somei esses valores, cheguei nesse valor aqui. Então, aqui, ó, toda vez que pedir a variância, eu vou ter que fazer as colunas de frequência, depois xi menos a média, xi menos a média ao quadrado, e o f que multiplica o xi menos a média ao quadrado, até chegar nesse valor aqui. Tudo bem? Agora, olha só. Vamos entender um pouquinho a questão da variância. A variância sempre vem primeiro que o desvio, tá? Então, olha só, dados os valores analisados, x1, x2 até o xn, os valores assumidos por uma variável x e a média aritmética, a média desses valores chamamos de variância de x ao número real positivo. Olha só a forma da variância. Variância de x, essa é a maneira mais simplificada de escrever a fórmula. O que é isso aqui, ó? F que multiplica xi menos ma ao quadrado. Isso aqui foi o valor que a gente encontrou para cada linha da última coluna. Então, aqui era o 25 vezes o valor, 32 vezes o valor. Quando eu coloco esse símbolo aqui, ó, esse símbolo significa somatório. Então, eu vou somar aquela coluna. O que eu encontrei quando eu somei a última coluna lá, o último resultado que eu encontrei? Então, aqui eu vou substituir pelo 282,78. Então, esse valor aqui, ó, é a soma da última coluna, que é o fxi menos ma ao quadrado, que é o xi menos a média aritmética ao quadrado. Então, esse símbolo significa a soma da última coluna. E eu vou dividir por quem? Eu vou dividir pela somatória da frequência. Professor, já volto aqui na aula já, rapidão. Tranquilo. Eu vou dividir pela somatória da frequência. Então, para achar a variância, depois que eu tenho a tabela pronta, é só eu pegar o valor da soma da última coluna e dividir pela somatória da frequência. Olha só. Só que como eu estou fazendo, eu estou elevando ao quadrado, aqui vai dar uma unidade elevada ao quadrado. Vamos supor que tivesse as medidas em metro. Eu vou achar metro quadrado. Então, nesse caso, a gente vai trabalhar com a mesma unidade. Para trabalhar com a mesma unidade, a gente vai chamar o que a gente coloca aqui como desvio padrão. Então, só para a gente fechar a variância aqui, ó, o que eu tenho que lembrar quando pede a variância? É a somatória da última coluna dividido pela somatória da frequência. Olha só a minha tabelinha de novo aí, ó. A última coluna é o 282,78. É isso aqui que eu vou utilizar. E a somatória da frequência é essa daqui, ó, que é o 80. Eu estou somando a coluna da frequência. Então, vamos lá. A variância vai ficar somatória da última coluna pela somatória da frequência, 282,78 dividido por 80. Então, a variância deu 3,535. Alguma dúvida ali? Então, é só pegar esse valor e dividir por esse, ó, que é a somatória do F. Aí eu acho a variância. Bem, o trabalho maior é preencher a tabela, né? Sim. Tudo bem? Agora, eu vou fazer o desvio. O desvio, a gente não usa mais a tabela. Eu vou usar só a variância agora aqui para achar o desvio padrão. Olha como é fácil o desvio padrão, ó. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, é só tirar a raiz quadrada da variância que a gente tem um desvio padrão. Então, nesse caso, o desvio padrão aqui, ó, vai ser o raiz quadrada de 3,535, que é o valor que eu achei para a variância, que dá 1,880. Ó. Então, bem fácil. Ó.
O trabalho maior aí é calcular a variância, né? Preencher a tabela lá com os valores. Alguma dúvida, alguma pergunta? Depois que preencheu a tabelinha, eu vou pegar o último valor, que é a soma, e vou dividir pela somatória da frequência. Achei a variância. Depois que eu tenho a variância calculada, eu tiro a raiz e chego no desvio padrão. Então tá aí praticamente o desvio padrão. Eu vou colocar esses slides para vocês lá no grupo do WhatsApp e tem um exercício lá já para fazer relacionado com isso, tá? Eu queria que vocês tentassem fazer agora para a gente aí, tá? Eu vou já colocar os slides lá, que se tiver alguma dúvida, já consulta o slide também, tá? Então já está no grupo seus do WhatsApp o exercício. Eu vou colocar. E a gente dá o retorno por onde? Oi? Eu vou. Não entendi. Finalizar, a gente manda para você? Não, é só para. Eu vou corrigir esse exercício. É só atividade de aula mesmo, tá? Não precisa dar retorno, não. Eu quero que vocês façam para poder tirar as dúvidas. Aí esse eu sempre passo um para a gente fazer junto, né? São fazer, eu vou corrigir. Aí depois que eu dou um outro como atividade para entregar, tá? Esse aí é. Visualizaram o exercício aí, não? Tem aí no grupo de vocês também, tá? Vou ver se tá. Você entrega hoje? Não, gente, isso aí é para fazer só, tá? Aí se eu fazer, terminando, eu vou corrigir. Aí isso aí não vai precisar entregar. Depois, eu queria que vocês fizessem para poder tirar as dúvidas, tá? Ver se ficou alguma dúvida, porque agora que pega, depois eu vou corrigir ele, tá? Pode fazer no Beleza. site de vocês mesmo aí. Vai dar um trabalhinho, tem que fazer o rol, né? Ó, já coloquei também no WhatsApp seus o slide de hoje, tá? Depois consultando é mais fácil, né? Professor, Oi.
Só tem esse exercício no arquivo PDF? Não, no PDF, só esse? Você não tem no Word, não? Não tenho, deixa eu ver aqui se eu tenho, eu acho que eu não tenho hoje. Por quê? Você não consegue abrir PDF? Ah, PDF é meio ruim. Pera aí. Ah, tem ele aqui, ó. Não lembrava se eu tinha salvo. Manda ver, por favor. Vou mandar no grupo também, tá? Deus te abençoe. Sim, senhor. Amém. Feito. Professor, Pode falar. Pode falar. eu tinha dado uma saída aqui para fazer agora esses exercícios? Esse exercício é uma aplicação daquele que a gente acabou de corrigir, que a gente acabou de explicar, né? Lá no grupo tá o slide, né, em PDF, tá a atividade também lá no WhatsApp. Beleza, aí é para hoje? Para fazer agora, depois, se for o caso, vai começar a corrigir, tá? Beleza, Não é para entregar, não, para fazer como só de aprofundamento aí, para ver, tirar as dúvidas. beleza, valeu. Falou.
E aí, pessoal, dando muito trabalho aí? Nossa, professor, eu tô com trabalho. Nossa senhora. Nossa, eu tô ficando louco, professor. É, faz com cuidado aí, porque se errar o comecinho, Então, esse é o problema, tem que ficar revisando, rapaz. Tá doendo Eu minha cabeça errei, eu já. errei já. tem que somar 80 aí, né, de qualquer jeito. Se errar o Não, começo, preencher a prim... coluna O errada ali, meu somou então, 88. esse é o problema, mano. perde tudo na questão. É esse que é o problema, não. Então, prova de estatística, quando erra, esse é a contagem dos valores, né? Tem que tomar muito Nossa, na hora de colocar, principalmente, compensa perder um tempinho fazendo no roll, para o depois fazer máximo é 80, o valor é 80? é 80, foi um, 2, Nossa, o meu deu 88. 9, Tá 10. certo, pior que 80 mesmo. 8 de um lado e 10 em cima É, aí. 8 Acabei de por 10 a fazer. coluna aí, ó. Nossa, Tem que dar 80 certinho aí. que loucura. Beleza. Isso aqui que dá mais trabalho, né? E na maioria das vezes, ó, os dados são quebrados, né? Você tem que tomar muito cuidado quantas vezes aparece cada número. Eu costumo contar, nesse caso, como a coluna tem menos elemento, eu costumo ir marcando por coluna. Às vezes compensa escrever, por exemplo. Pior que tá assim, tá mais fácil também, professor. Eu tava fazendo primeiro pela linha inteira, sabe? É daí a linha Aí tem muito coluna tá valor, né? mais fácil mesmo. Aham. Eu sempre pego onde tem menos, aí fica mais fácil de organizar. E outra coisa que é mais complicado também é contar na tela do computador, né? Ou na tela do celular, né? Sem imprimir a folha, né?
Então, praticamente, a próxima aula a gente começa fazendo esse exercício como correção, tá? Mas é interessante que vocês tentem fazer para aparecer as dúvidas, tá? Porque a gente vai depender bastante da tabelinha ainda até o final, Fechou, professor. Demorou. tá? Hoje acho que só o Henrique faltou, né? Professor, eu acho que ele trancou. Ele É? trancou, chegou a trancar, assim. Ah, É então comédia. Professor, deixa eu perguntar. foi. Na última coluna do F da frequência vezes x menos a média ao quadrado, como que eu faço para encontrar o resultado? Ó, você fez a penúltima coluna, que é o Uhum, x1 menos a média, xi menos a média elevado ao quadrado. Você sim. achou ela ali. Aí você vai fazer vezes o f, na mesma linha. Ah, só multiplicar só então. Explicar, porque isso tudo aqui, ó, no final, xi menos a média ao quadrado é o valor da coluna anterior aqui, ó, que tiver. E Uhum. f é o f aqui, ó, do lado do xi. Vai Ah, fazer ok. isso de cada linha, f vezes esse aqui, de cada linha e colocar aqui. Daí, por último, tem que somar todos esses e colocar a soma na última linha aqui, ó. Aqui tá faltando até a linha, né? Tem que fazer uma linha a mais aqui, ó. Colocar a soma daqui e a soma do f para achar a variância, tá? Ok. Gente, vou parar a gravação aqui, tá? Tá tendo nada novo. Senão fica muito pesado o arquivo.